Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. Só de texto é feito um trabalho acadêmico. Muitos elementos gráficos, como fotografias e organogramas, podem ajudar na explicação e na análise dos dados obtidos. Porém, para organizar melhor a apresentação do conteúdo, deve-se utilizar lista de figuras e tabelas. Neste artigo, você vai aprender a inserir figuras e tabelas corretamente no trabalho de conclusão de curso, seguindo as normas da ABNT. Além disso, também vai aprender a gerar as listas, que são importantes elementos pré-textuais. Acompanhe. O que diz a ABNT sobre figuras e tabelas? Assim como os demais elementos de uma monografia, uma tese ou uma dissertação, as orientações para elaborar as listagens vêm da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. O padrão estabelecido pela entidade é adotado pela maioria das universidades do país. A seguir, veja o que diz a NBR 14.724/2011. Artigo científico. Como publicar um artigo científico, entenda as etapas. Temas de TCC de letras. Confira 43 sugestões. Temas para TCC de História. Veja 50 ideias interessantes. Formatação de figuras e tabelas no TCC. Figura. Sempre que uma imagem aparece no desenvolvimento do relatório, ela deve ser identificada por nome específico, travessão e título. O tamanho da fonte do texto é 10. Um exemplo, figura 1, Mapa Demográfico dos Bairros de São Paulo, SP. A numeração das próximas gravuras segue a sequência, figura 2, figura 3. A parte superior da imagem traz dados sobre a identificação. Já a parte de baixo deve incluir a fonte da ilustração. Outros elementos gráficos seguem a mesma regra de formatação das figuras, como é o caso de desenhos, mapas, fluxogramas e diagramas. Tabela. ABNT também define uma formatação específica para tabelas. Em suma, a regra pede para respeitar as normas de apresentação tabular, que foi definida pelo IBGE em 1993. Em suma, as recomendações são: título da tabela na parte superior, precedido pelo termo tabela, o número da ordem e o hífen, fonte com tamanho 10, ausência de linhas laterais para fechamento da tabela. No caso de imagens ou tabelas produzidas pelo estudante, é necessário mencionar que a fonte é do próprio autor. Lista de figuras e tabelas nas normas da ABNT. Esses itens não precisam constar no sumário, mas podem aparecer numa listagem à parte, nos mesmos moldes. Trata-se de um recurso para localizar o material com mais agilidade. Como as listas são elementos pré-textuais, elas devem aparecer antes da introdução. Mais precisamente, situam-se entre o resumo e o sumário. Nesta ordem: lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos. No caso das ilustrações, elas podem ser agrupadas em categorias ainda mais específicas, de acordo com o tipo: desenhos, esquemas, fluxogramas, organogramas, plantas, quadros, retratos, fotografias, gráficos, mapas, entre outros. Para símbolos, lista de figuras e tabelas, mantém-se a sequência apresentada no texto, com as respectivas indicações de número de página. No caso de abreviaturas e siglas recorrentes, emprega-se a ordem alfabética. Cada lista deve respeitar a ordem apresentada no texto. No que diz respeito ao estilo, a ABNT recomenda: margem superior, 3,0 cm, direita, 2,0 cm, inferior, 2,0 cm, esquerda, 3,0 cm, título centralizado e com letras maiúsculas / negrito, espaçamento,
1,5 linha, fonte, a mesma usada no resto do trabalho. Todos os elementos aqui descritos são opcionais. Seu uso depende da quantidade de gráficos e quadros inseridos no decorrer do relatório. Quanto mais informação, maior a necessidade de um rol para ordenar e facilitar a leitura. Na dúvida, consulte seu professor orientador. Automatize as listas de figuras. Algo muito comum em trabalhos acadêmicos é a alteração da paginação. Isso ocorre porque ajustes nos textos e nas margens podem fazer a imagem correr de uma folha para outra. O problema é quando as listas de ilustrações são feitas manualmente. Nesse caso, é necessário revisar o conteúdo inúmeras vezes para certificar-se de que a numeração das páginas coincide com a listagem inicial. Felizmente, há meios de automatizar a tarefa e poupar retrabalho. Editores de texto, como o Word, têm funcionalidades simples e eficientes. Uma delas é a ferramenta Inserir Legenda. Quando todos os materiais gráficos estão assinalados, o software consegue compilar as legendas e montar um índice automaticamente. Assim, qualquer alteração posterior na paginação é atualizada. Com um detalhe a menos para resolver, sobra mais tempo para realizar outras etapas importantes, como a revisão ortográfica. Caso você se atrapalhe com a tecnologia e não consiga utilizar esses recursos, procure um profissional que trabalhe com formatação de trabalhos acadêmicos segundo as normas da ABNT. Ainda tem dúvidas sobre a formatação de listas de figuras e tabelas? Veja o vídeo tutorial abaixo. Agora que você já sabe como e quando utilizar lista de figuras e tabelas, aproveite para compartilhar o post com seus colegas. E não deixe de conferir outras dicas aqui no site.